Bem, então, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa oficina do ENAD, com foco na interpretação textual e na produção de textos. Eu sou o professor Carlos Eduardo Canani e vou trabalhar com vocês aí nas próximas 2 horas com algumas dicas que podem auxiliá-los não somente no processo da avaliação do ENAD, mas também na atuação profissional futura de vocês, porque eu acho que deve ser do conhecimento de todos a importância de nós desenvolvermos práticas de compreensão e interpretação de textos e até mesmo de produção de textos orais e escritos em qualquer das áreas do conhecimento, áreas de atuação de vocês. Só para eu saber que público está aqui, eu recebi a listagem dos cursos, mas eu não sei quem está presente conosco. Então, brevemente, o pessoal de Odonto está presente aqui? Isso, obrigado. Arquitetura e urbanismo estão presentes também. Das engenharias, engenharia elétrica, de produção, mecânica, estética e cosmética, também está presente. Biomedicina está lá. Educação física, não. Quais cursos eu esqueci, porque são muitos. Fisioterapia, estão aí. Medicina, temos presentes. Mais algum que eu esqueci? Então, ok, pessoal, sejam todos bem-vindos. E como eu disse, na atuação profissional futura de vocês, de repente, quando forem participar de uma avaliação específica da área, né, de reconhecimento do curso, ou quando forem participar de um concurso, esses conhecimentos também são pertinentes e importantes para vocês, né, ao longo desse processo. Então, especificamente sobre a avaliação do ENAD de 2023, eu acredito que vocês já tenham recebido essas informações anteriormente, mas nessa parte inicial também vou pontuar, porque tem a ver com o que eu vou repassar depois. Nós tivemos uma pequena alteração no modelo de avaliação. Então, já há alguns anos, eu trabalho com essas oficinas preparatórias, tentando auxiliar então, no processo de interpretação das questões e da produção dos textos discursivos que envolvem a prova. E na avaliação de 2023, nós tivemos uma alteração no número das questões. Não no número total, mas na divisão de questões objetivas e discursivas, né? Então, anteriormente, na parte geral, na formação geral, que é a prova comum para todos os cursos de vocês, que eu busco auxiliá-los aqui ao longo desse processo da oficina, nós passamos de 8 questões de múltipla escolha para 9 e das 2 questões discursivas para 1. Então, tivemos essa redução. E na parte do componente específico, tivemos, então, alteração de 27 para 29 questões de múltipla escolha e também somente uma questão discursiva. O que nós percebíamos nas avaliações anteriores? Então, pelo número de 5 questões discursivas de até 15 linhas pela duração da prova, então eram muitos textos para serem produzidos, né, em relação ao tempo. Então, esse era um grande desafio que se tinha com a avaliação. Agora, aqui com 2 questões discursivas, o tempo já não é um problema e vocês podem se dedicar mais à leitura, né, e à questão da reflexão sobre as questões e até mesmo à produção. Porque aí, se vocês forem analisar, as 2 questões discursivas equivalem a um texto de até 30 linhas, que é cobrado em qualquer avaliação de vestibular ou de concurso por aí. Então, nesse aspecto, a avaliação contribui mais com os candidatos, né? Mas não impede a necessidade dessa preparação antecipada para aquilo que vem, porque as questões discursivas têm um peso bem significativo ao longo da avaliação em si. Então, o que é avaliado na formação geral? Na formação geral, então, nessas 10 questões, 1 discursiva e 9 de múltipla escolha, nós vamos ter situações, problemas e estudos de caso, que se relacionam à parte geral de formação que é necessária para qualquer profissional com nível superior. E aí, quando nós falamos em profissional de nível superior, na parte que me cabe da área de linguagens, como professor de língua portuguesa, nós falamos na questão básica de saber ler, interpretar um texto. Quando nós falamos em texto, mais para frente nós vamos ver não somente textos escritos de linguagem verbal, né, com questões de palavras especificamente, mas também imagens, gráficos, infográficos, fotografias, que também são considerados textos e precisam ser interpretados, né? E a parte relacionada também à escrita, porque qualquer profissional com nível superior precisa se comunicar
minimamente de um modo satisfatório, que seja compreendido pelas outras pessoas com as quais interagem na sua área de formação, certo? Essa parte de formação geral traz a concepção pautada nos direitos humanos, então isso precisa ser levado em consideração principalmente na hora de responder as questões discursivas, né? Então, respeito aos direitos humanos é um item avaliado ao longo desse processo. E aí, todo aquele padrão normal que se tem na avaliação de qualquer texto escrito. Então, todos os fatores de textualidade necessários, né? Então, a parte da clareza, coerência, a coesão, a unidade textual, o respeito à norma culta da língua portuguesa, a correta escrita das palavras, então o respeito às normas ortográficas, de pontuação, de acentuação, né? Então, tudo aquilo que faz parte da formalidade, da norma padrão do idioma especificamente, também vai ser avaliado. E se for desrespeitado, acaba gerando desconto, sobretudo nas questões discursivas. Na parte da correção, o manual do candidato traz algumas informações também que eu gosto de repassar para vocês aqui no início. Então, em relação às duas questões discursivas, tem o limite, né, máximo de 15 linhas. Você não precisa escrever as 15 para responder bem ou para conseguir a pontuação máxima da questão, mas você também não pode escrever 4 linhas, porque você não vai dar conta daquela situação, problema que está ali proposta, né? Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. Aí, aquele padrão de escrever, né, caneta esferográfica com material transparente, tinta preta, que é o que é solicitado ali, rascunhos, o que vocês escrevem em outros lugares que não a folha, né, de respostas não é corrigida, é desconsiderado. Tomar cuidado com desenhos, com palavrões, com quaisquer, né, outros itens que não a questão discursiva que venham a ser escritos lá na folha de respostas também. E essa avaliação, tanto das questões objetivas quanto da questão discursiva de formação geral, vai ser avaliada então numa escala de 0 até 100 pontos, que depois repercute, né, no boletim individual com o resultado dos candidatos e depois na nota do curso também. Em relação ao componente específico, então, dentro do universo de 30 questões, aí são requeridos os conhecimentos necessários, conforme prevê a área de formação de cada um dos cursos em si. Então, o profissional da fisioterapia, o que precisa demonstrar de conhecimentos mínimos ao concluir o curso, ao final desse processo. Então, ao longo da formação de vocês, pressupõe-se que vocês já foram preparados antecipadamente para isso, né? E aí, então, são 29 questões de múltipla escolha e mais uma questão discursiva envolvendo alguma situação, problema aí específica da sua área de formação. Para contextualizar com vocês já trabalharam na semana passada com o professor Bertaioli a questão de atualidades, né? Então, os temas que podem ser cobrados nesse tipo de avaliação. E aí, ao analisar as provas anteriores, eu fiz o recorte do ano de 2020, eu compartilho com vocês algumas temáticas que foram recorrentes ao longo dos textos e das questões, tanto de formação geral quanto de formação específica. Então, lá em 2020, textos gráficos, infográficos, charges, tirinhas, que dialogavam com questões relacionadas às mudanças climáticas, o aumento das queimadas na Amazônia, chuvas intensas e adaptação urbana, as eleições municipais, né, daquele ano, a década dos oceanos, que foi celebrada em 2020, aquela história dos gafanhotos lá na Argentina, que tinha sido muito falada, né, naquela época também, a sobrecarga de trabalho das pessoas e a mobilização dos jovens. Então vejam que muitos desses temas continuam bem atuais e são recorrentes ao longo desse processo. Então, os textos versavam principalmente sobre essas questões na avaliação de 2020. Vejam que essa questão do noticiário acaba compondo a seleção de muitos dos textos que vão aparecer lá na avaliação do ENAD mesmo. Em 2021, aí nós tivemos a pandemia de Covid-19 aparecendo nos textos, questões sociais, sobretudo relacionadas às questões indígenas em si, processo de urbanização, as cidades inteligentes, mobilidade urbana, população e mobilidade social, a agropecuária, a questão do agro como um todo, a uberização e o trabalho informal e a globalização e seus efeitos para a sociedade. Então, algumas questões que também continuam atuais ainda em 2023. E na avaliação do ano passado,
Então nós tivemos outras temáticas também surgindo e sendo recorrentes. O racismo, a questão da crise dos refugiados, questões sociais, o patriarcado estrutural, então que se tematiza em torno da mulher, da democracia, dos transgêneros, questões indígenas relacionadas agora ao marco temporal, a população, desigualdade social e a pandemia, feminicídio e no aspecto da urbanização mais focado em questões artísticas e culturais, como o grafite, por exemplo, que tematizou questões, né, com pinturas, né, e fotografias nesse processo. E aí, para compartilhar com vocês em relação aos gêneros desses textos, porque a maioria das vezes as questões elas não vêm soltas, elas vêm contextualizadas, né, a partir de uma notícia, a partir de um texto científico, a partir de um infográfico, de um gráfico. Então, quais são os gêneros que mais apareceram na avaliação do ano passado? Então, tinha notícia e reportagem, né, recortes desses textos para contextualizar as questões. Esquema também apareceu, gráfico e infográfico com muita intensidade, é um dos gêneros que mais tem surgido, sobretudo nas questões de formação geral. A fotografia, tabela, tirinha e charge. Então, ao longo da avaliação, vocês precisam mobilizar conhecimentos relacionados à interpretação desses gêneros textuais aqui. Então, essa primeira parte da minha fala é mais para trazer o contexto, de que lugar, de que tipo de avaliação nós estamos falando e tudo mais. Então, para tentar auxiliar vocês ao longo desse processo. Então, na avaliação do ENAD, nós precisamos mobilizar essas habilidades, essas competências voltadas para a interpretação textual de gêneros variados. Como eu disse no início, aqueles que trazem a linguagem verbal, então as palavras escritas, mas também os outros signos, né, de linguagem não verbal. Então, as barras de um gráfico, as imagens que constam numa fotografia, os ícones e os símbolos que compõem um infográfico, e assim sucessivamente. Então, vocês precisam analisar e interpretar percentuais, números, dados, ao longo dessas questões que são propostas. E, analisando especificamente algumas questões, né, do ENAD, de avaliações anteriores, vocês até compartilham aqui algumas que foram selecionadas para vocês verem que também não é um bicho de 7 cabeças, né? Então, que eles não vão requerer nenhum conhecimento que vocês não deveriam estar preparados para mobilizar ou responder aquela questão. Então, aqui, por exemplo, eu trago uma. Vocês viram que ali tinha a temática da Covid-19, apareceu muito na avaliação de 2021 do ENAD. E ali nós vamos ter, então, a leitura de uma figura, que é essa que aparece aqui em seguida, falando do número de mortes por Covid-19 em cada estado. E aí eles têm a escala sendo representada ali, a partir do mapa do Brasil. E aí o recorte até dia 23/6, lá de 2020 em si. Então, a imagem a ser interpretada seria essa, basicamente, e a partir dela tinha a proposição de uma questão direta, né? Então, observe a figura abaixo sobre a Covid-19 no Brasil. No período analisado, a distribuição da pandemia é caracterizada por... Então, a gente sempre faz uma primeira leitura prévia, né, assim, mais superficial, para compreender qual é a temática da questão, para poder se aproximar um pouco mais dela, e depois a gente mergulha um pouco mais, né? Então, aqui fala, na alternativa A, concentração de óbitos na região sudeste, a B, diminuição de casos suspeitos na faixa litorânea, a C, estabilização de casos confirmados no sul e no sudeste, a D, retração de mortes no Distrito Federal, e a E, aumento de casos confirmados no norte e no nordeste. Então veja que é bem uma leitura, né, e uma interpretação da imagem que está sendo representada ali. Compartilhando de novo a imagem né, com vocês, a partir dessas informações. Então lá fala do norte e do nordeste, fala do sudeste, fala da faixa litorânea, a partir daquela escala que está representada ali. Então essa é uma questão de nível bem simples, que olhando a questão e as afirmativas, aproximando da imagem, o candidato não deveria ter grande dificuldade para responder, né? Então deixei aqui mais um tempinho, vocês já conseguem indicar qual alternativa seria correta nesse caso? Então, voltando lá, a distribuição da pandemia é caracterizada por, no período analisado. Alguma ideia? Quem acha que é a letra A aí, levanta a mão. Quem acha que é a B, C, D, a E. Quem não acha nada, ainda não conseguiram responder. Os poucos que levantaram a mão sinalizaram lá a letra A.
E é a alternativa correta de fato, porque ali nós vamos ter, então, uma concentração de óbitos na região sudeste. Se analisar a escala, ela está maior, sobretudo, né, aqui nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, ainda com destaque em números ali, abaixo do nome do estado, né? Então, é só uma questão realmente de aproximar as informações das alternativas da imagem que estava sendo reproduzida ali. Então, uma questão de nível tranquilo aqui sendo apresentado. Então, como eu disse para vocês, gráficos aparecem muito, então a gente tem que se preparar para a leitura de dados, né? Valores numéricos que são apresentados aí. E aqui nós temos, então, na leitura do gráfico, pretende revelar que o índice de mal-estar no Brasil é resultado da soma de dois outros índices muito importantes para a economia de um país: a inflação e o desemprego. E aí já vai para a proposição, né? De acordo com os dados. Então, o que nós temos ali? Então, voltando lá para a imagem do gráfico, vejam que nós temos a representação, né, dos percentuais aqui. Na linha horizontal temos os anos de 2013 até 2017, e são 3 barras que precisam ser analisadas. Nós temos ali o índice de mal-estar, e aí o que eles querem fazer é a aproximação, né, que o candidato interprete, então, qual é a aproximação disso em relação à inflação e ao desemprego. Que seria a questão, então, a inflação aumenta, o desemprego aumenta, e o índice de mal-estar também aumenta. É o que os estudos e as estatísticas apontam, né? Então, temos aqui. Aí, nesse caso, nós temos que ver e confrontar cada uma das informações das alternativas, né? Então, a primeira, por exemplo, diz que o desemprego diminuiu ano a ano até aumentar de novo em 2017. Agora eu já pulei. Mas vamos entender por quê. Me atrapalhei nos botões aqui. Então, desemprego diminuiu ano a ano até aumentar em 2017. Essa informação condiz com a realidade do gráfico? Não. É fácil de analisar. Então, ali em relação ao desemprego, 7,1, 6,8, 8,5, 11,5 e 12. Então, não condiz essa parte, né? Depois, na B, de todos os anos apresentados, o maior índice de mal-estar foi o do ano de 2013. Também é só analisar ali que em 2013 o índice de mal-estar estava em 13%. Depois ele chegou a 19,2%. Também bem simples de analisar. O índice de inflação em 2017 será o maior de todos os anos apresentados no gráfico. Aí voltamos lá. Em relação à inflação, é o menor, não o maior que está sendo apresentado ali. E aí a alternativa D, que foi aquela que eu já dei o spoiler ali, que é a correta, né? O ano de 2017 apresenta uma redução da inflação e um aumento do desemprego em relação a 2016. Então, redução da inflação de 6,4 para 4,43 e o aumento do desemprego, que teve uma variação ali de 0,5. Então, também uma questão tranquila de interpretação ao longo desse processo. Então, aqui nós temos exemplos de questões mais simples. Mas aí, para compartilhar com vocês, então, a partir da análise dessas duas questões, de outras que nós vamos ver mais para frente, nós temos que as questões do ENAD seguem sempre o mesmo padrão. Qual que seria esse padrão? Começa por um texto base. Quando nós falamos em texto base, novamente reforço, não somente texto escrito. Então, pode ser um gráfico, uma tabela, uma figura, um esquema, um caso, qualquer questão. Mas vai ter um contexto para vocês. Então, vai jogar uma situação-problema a partir de um contexto. Depois vem o enunciado com o comando explicitando a competência. Então, o que é para você fazer? É para comparar? É para analisar? Né? É para interpretar? Então, qual é o verbo de comando que você tem ali? E aí depois nós temos as opções, as alternativas, tanto a opção correta quanto os distratores, que são os itens incorretos, que também precisam ser levados em conta quando nós analisamos uma questão em si, né? Então, para interpretar as questões, um dos primeiros caminhos que se tem é você sublinhar, né, as palavras, como os verbos de comando que aparecem ali, para vocês entenderem qual conhecimento precisa ser mobilizado. Então, se é justifique, se é indique, se é comente, no caso das questões discursivas, o que é para vocês fazerem? Essa palavra não vem necessariamente destacada para vocês, então é bom que vocês já circulem e destaquem. Lembrem que o caderno de provas é de vocês, então, se precisar rasurar, riscar, sublinhar, vocês têm mais é que fazer isso, para ajudar a organizar as ideias de vocês. Sabem que aquele item é incorreto, já tira da frente de vocês. Risca o máximo que puder para não se atrapalhar na hora de responder, né?
E vocês também podem destacar aquelas expressões que às vezes são complicadoras, né, de uma questão. Quando se tem a questão da opção correta ou da opção incorreta, ou o exceto, que pega muitas vezes, né? Então, para ver o que vocês precisam fazer ali adequadamente, né? Depois eu até deixo aqui para vocês alguns verbos de comando que são utilizados em relação a essas questões, tá? Então, durante algum tempo, eu participei dos processos de banca de elaborações de questões, não do ENAD necessariamente, mas do Enem e de vestibulares, e esse era um material que os professores que elaboravam as questões tinham que seguir, né, ao longo da sua estruturação. Então, uma dica valiosa para vocês, porque é isso que é levado em consideração também na avaliação do ENAD ao elaborar essas questões em si. Aí depois vocês podem olhar com calma quais são os verbos de comando mais comuns que são apresentados e o que se espera de cada uma dessas ações, né, que são apresentadas. Então, esse material eu também trago de lá, a partir da análise da estrutura da avaliação do ENAD, para compartilhar com vocês que os tipos de questão do ENAD podem ser de 5 formas diferentes. Então, essas questões de múltipla escolha podem aparecer dentro de um desses formatos em si. O primeiro deles vai trazer as questões discursivas, então essas 2 questões que vocês precisam produzir um texto para responder, né? Que vai partir de um texto base, um enunciado e um comando, assim como nós vimos naquela estrutura anterior ali. E aí, na questão discursiva, vocês têm uma resposta livre ou aberta. Então, quando a pessoa elabora a questão, ela coloca um padrão de resposta. Mas como a estrutura do texto é livre, então tem alguns itens que quem for corrigir vai buscar ao longo da questão do texto de vocês, que deveriam constar ali, né? Mas é uma questão de correção um pouco mais aberta ao longo do processo. Depois nós temos aquelas questões clássicas de múltipla escolha. Aquelas 2 que eu passei ali para vocês têm esse formato básico, né? São as de múltipla escolha simples. Você tem o texto base, o enunciado e o comando, e aí as alternativas de respostas, que pode ser a ponte alternativa correta, incorreta, todas estão corretas, exceto, e assim por diante. Essas são as mais tranquilas de responder. Então, pequeno texto que é apresentado anteriormente, um enunciado que geralmente é curto, e aí as 5 alternativas de respostas, sendo uma correta e 4 que são os distratores, que são as alternativas incorretas. Depois, nós vamos ter as questões que têm aparecido cada vez mais na avaliação do ENAD, que são as de asserção-razão. Então, essa tem uma complexidade bem maior. Enquanto a de múltipla escolha simples é a mais tranquila para responder, essa eu considero a mais difícil. Porque aí o que eles vão trazer? Um texto base, pode ser um recorte de um texto científico ou uma notícia, por exemplo. Em seguida, eles vão trazer um comando, como aqui, considerando esse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. E aí eles vão colocar 2 afirmativas relacionadas pela conjunção porque, aqui no meio. E aí, ao responder a questão, você precisa dizer se as 2 são corretas, se as 2 são incorretas, se a segunda é uma justificativa da primeira, e assim sucessivamente. Então, vocês precisam ter segurança e clareza em relação às 2 afirmações que são dadas ali e qual é a relação estabelecida entre elas por meio da conjunção que é apresentada. Então, vocês têm que mobilizar conhecimentos bem mais complexos para responder uma questão dessa. Então, eles têm trazido cada vez mais questões dentro desse formato, que tem um grau de complexidade maior, né? Então, ali nós vamos ter a asserção-razão composta por 2 asserções, que são as afirmativas. Essas afirmativas podem ser verdadeiras ou falsas, fica em aberto, e elas são ligadas entre si pela expressão porquê, que passa essa ideia, então, né, da razão, basicamente. Aí, o que vocês têm que fazer nesse tipo de questão? Vão ter que verificar se a primeira é verdadeira ou falsa, se a segunda é verdadeira ou falsa, e se a segunda é correta e é uma afirmativa da primeira afirmação. Então, que seria estabelecer a relação entre elas 2 ao longo desse processo. E aí, vocês vão trazer, né, a partir da conjunção que é apresentada ali, a possibilidade de resposta. Aí eu trago aqui uma para vocês só para analisar a complexidade. Então, o tema dessa questão é a economia solidária, que expressa formas de organização econômica de produção, prestação de serviços, comercialização, finanças e consumo, baseadas no trabalho associado na autogestão, na propriedade coletiva dos meios de produção, na cooperação e na solidariedade.
São diversas atividades econômicas realizadas por organizações solidárias, como cooperativas, associações, empresas recuperadas por trabalhadores em regime de autogestão, grupos solidários informais, fundos rotativos e etc. E aí, nos últimos anos, a economia solidária tem experimentado expansão no Brasil, em especial dentre os segmentos populacionais mais vulneráveis. Então, ali a gente tem o texto base, texto curto, né, que foi retirado daqui para vocês responderem. Depois tem, considerando as afirmações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Então, o item 1. O fomento de atividades econômicas orientadas pelos princípios da economia solidária deve ser objeto de atenção no âmbito da gestão pública e requer políticas voltadas para essa área de atuação. Aí vem o porquê e o segundo item. A destinação de recursos públicos para empreendimentos fundamentados na economia solidária viabiliza a inclusão de diversos segmentos sociais na economia e promove a valorização de práticas e saberes construídos coletivamente. Então vejam, quando você chega aqui, você já não lembra mais nem do início do texto que está lá apresentado. Então seria a hora de retomar a leitura para daí poder aproximar. Mas olhem aqui as alternativas, para vocês verem como é bem mais complexo em si. Porque aí, a respeito dessas asserções, assinale a opção correta. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1. Olha como faz uma bagunça em relação à estrutura. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da 1. Então, você tem que analisar se elas são verdadeiras ou não e a relação estabelecida entre elas mesmas. E depois aqui continua. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. A 1 é falsa e a 2 é verdadeira. Ou as duas são proposições falsas. Então, você tem que voltar na questão e começar a separar esses itens. Então, tem que voltar lá, ler o texto novamente, destacar as palavras com calma, porque é um texto tranquilo. O que complica é essa questão de misturar afirmativas e de você ter que estabelecer a relação entre elas ao longo desse processo. Porque é um tipo de questão que nós não somos tão habituados a responder e encontrar nas avaliações por aí. Por isso que nós precisamos nos preparar para elas, né, pessoal, ao longo desse processo. E aí aqui nós teríamos como resposta a letra A, que a 1 e a 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1. Então, se voltar lá e ler, vai ver que aqui realmente está totalmente dentro do contexto do texto base apresentado acima. A segunda também está coerente e essa acaba justificando a outra que está sendo apresentada lá, que é bem o padrão que eles buscam em relação a isso. Então, quando se deparar com esse tipo de questão aqui, a atenção tem que ser redobrada a ela. Não são todas as questões assim, nem a maioria, mas elas têm aparecido cada vez mais. Então, acredito que pelo menos ali umas 3 ou 4 assim, vocês vão encontrar ao longo da avaliação. Tá? Tem alguns vestibulares hoje em dia que só trabalham com esse modelo de questão também, porque o nível de complexidade é bem maior. Né? Depois, nós temos questões também de complementação múltipla, que são aquelas em que nós temos, novamente, o texto base, depois o enunciado com o verbo de comando, e aí nós vamos ter 3 ou 4 afirmações sobre aquele contexto que está sendo dado ali. Aí, em relação a isso, vocês precisam apresentar, por exemplo, é correto apenas o que se afirma. Aí no item 1, no 2, no 1 e no 4, no 2 e no 3, ou no 3 e no 4. Então, ali, ela é mais tranquila que a asserção razão, mas ela é mais difícil que a múltipla escolha simples. Né? Esse é o modelo de questões que mais aparece na avaliação. Né? Então, bem comum de aparecer, vocês precisam analisar 3 ou 4 afirmativas e já vão desconsiderando. Né? Então, essa é correta, essa não é. E depois ver qual que se encaixa na alternativa lá de acordo. Quando fica em dúvida, né, se tiver sorte, quando fica em dúvida entre alguma, às vezes as alternativas já entregam a resposta para vocês, quando vocês têm segurança em relação a uma das afirmativas que lá está. Tá? Então essa seria a questão da complementação múltipla. E nós vamos ter então a questão da discursiva, só para trazer um modelinho aqui para vocês, mais ou menos como ela é apresentada ao longo da prova. Então nós vamos ter novamente um pequeno texto base, aqui, né, um texto que fala sobre indicadores de desenvolvimento sustentável. E aí depois nós vamos ter a proposição, que vem apresentada mais ou menos assim. Né? Pode ter uma pequena variação, mas em geral é assim que eles trazem os itens. Então, considerando as informações apresentadas, elabore um texto dissertativo acerca do tema a seguir. Aí eles colocam o tema consumo sustentável, o papel do consumidor e o das empresas. Né? Aqui era uma questão de formação geral, que eu selecionei para vocês.
E aqui eles colocam 3 itens, que é o que eles esperam que vocês apresentem no texto a ser produzido. Então nós temos lá as dimensões da sustentabilidade, eles vão procurar e vão quantificar isso em 3 pontos. O papel das empresas e dos consumidores na conservação do meio ambiente, que tem um valor de até 4 pontos. E oportunidades de negócio para as empresas a partir da orientação para valores socioambientais. 3 pontos que vão ser atribuídos ali, até 3 pontos ao longo desse processo. Então, como vocês veem, pessoal, é uma questão que fica bem aberta, só que eles apontam 3 itens que eles querem que vocês respondam. O problema é que você não tem muito espaço para responder esses 3 itens. Então, se nós formos colocar em linhas, em termos de espaço, você tem 5 linhas para cada um dos itens ser contemplado ali. A avaliação do ENAD não deixa claro se você precisa escrever um parágrafo só, 2 parágrafos, 3 parágrafos, né? Mas, em geral, não é um texto. Então, vocês não precisam colocar um título, vocês não precisam necessariamente, não tem obrigatoriedade nenhuma de repartir em 3 parágrafos. Até porque não se tem espaço muito para isso. Então, para responder uma questão como essa, são necessárias ali, no mínimo, cerca de 10 a 12 linhas em si. E, se quiser, pode produzir um bloco de texto só, de texto corrido, né? Depois eu vou dar mais algumas orientações para vocês sobre isso, mas aqui é só para se aproximar do modelo a ser produzido em si. Então, aqui eles colocam um tema a ser desenvolvido e 3 itens a serem contemplados. Então, tem um norte para ser atendido. Então, vocês têm que analisar a questão realmente como não um texto dissertativo completo, que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, mas como um pequeno texto, que pode ser somente um parágrafo, que precisa contar com esses itens que são expostos ali. Certo? Como que faz para administrar o tempo em relação a todo esse processo em si? Orientação geral, a partir de avaliações anteriores, é que vocês comecem pela parte mais complexa, né? Então, se vocês responderem todas as questões objetivas ou as de formação específica, que vocês têm mais filiação temática primeiro, a tendência é que, na parte final da avaliação, quando chegarem as mais difíceis, vocês vão estar cansados, não vão poder dar uma atenção condizente para elas, e aí o desempenho tende a ser pior. Então, a dica é que vocês tentem começar pelas 2 questões discursivas. Então, enquanto estão com a cabeça mais tranquila, responderem aquilo que tem uma complexidade maior ao longo desse processo. E aí, é interessante que vocês façam um rascunho disso que vai ser apresentado ali. Aí vocês podem deixar o texto de lado, vão para as questões objetivas e depois voltam só para dar uma olhada a mais no texto, revisar algo que for necessário e aí passar limpo aquilo que vocês tiverem lá, né? Então, para responder as questões discursivas em geral, é sempre indicado que vocês sublinhem as palavras mais importantes do texto, para torná-las mais visíveis ao longo da avaliação de vocês. Quando colocam um assunto como aquele, da sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável e tudo mais, você pode listar ali ao lado do texto mesmo 2 ou 3 tópicos que vocês sabem a respeito daquele assunto. Então, o que eu tenho para falar sobre isso? Conhecimento prévio eu já tenho sobre essa questão. O que eu posso contemplar no meu texto? Que aí seria um pequeno planejamento para ajudar a organizar essas ideias, e aí fazer um rascunho para depois reescrever. Então, como são só 2 questões que vocês têm, agora dá para atuar ao longo desse processo, que seria o ideal para vocês poderem chegar num texto a ser bem avaliado, né? Então, aí eu já comentei com vocês que também não adianta insistir, se você não consegue elaborar o texto de modo mais completo, não adianta ficar perdendo 10, 15, 20 minutos ali quebrando a cabeça, porque vocês não têm esse tempo suficiente. Então, começou a escrever, mas chegou no momento que a escrita ficou truncada, não consegue sair do lugar, deixa de lado e aí vai para as questões, depois você controla o tempo e tenta voltar para sequenciar o texto. Quando a gente deixa o texto descansar assim, é que nem a massa do pão. A tendência é que ele vai fermentar, de alguma forma. Então você se afasta um pouquinho dele, quando você retorna, a tendência é que você consiga organizar melhor as ideias e concluir aquilo que você precisa escrever ao longo desse processo. Tá? E aí tem que reservar o tempo para passar para o gabarito também ao longo disso. Quando vocês vão responder a questão discursiva, tem que tomar cuidado, pessoal, para não transcrever aquilo que já é posto no texto base ou no enunciado da questão. Então, se você começar a copiar demais, você tem 15 linhas. Aí você copia 4
do texto base e do enunciado. Então, o texto de vocês já ficou pobre, porque parece que você não tem o que dizer, porque aí você só trouxe novamente aquilo que já foi apresentado na elaboração da questão. Então, isso não é interessante, não se deve fazer. Aquilo que já é óbvio, já foi apresentado naquele contexto, você não precisa trazer de novo. Então, já parte realmente para a resposta daquela questão diretamente, sem enrolar muito. E se você não tem 15 linhas para dizer, escreva nem que seja 8. Né? Mas vocês têm que ser concisos e diretos. Não adianta querer ficar enrolando só para escrever mais. Porque aí quem avalia esse tipo de texto já tem o olhar treinado, e a tendência é que, em vez de te ajudar, vou escrever 15 linhas para tirar uma nota maior. O caminho é o contrário. A tendência é que você seja pior avaliado, né, porque você quis ficar enrolando ali em torno daquilo que você tinha a dizer. Quando nós vamos trabalhar com a interpretação do texto necessariamente, nós temos níveis de leitura que precisam ser mobilizados ao longo desse processo. E aí, quando a gente faz aquela leitura mais superficial, que nem o professor fez aqui à frente das questões, né, então uma leitura um pouco mais corrida e tudo mais, a gente só olha a parte de cima aqui do iceberg. Né? Então, porque a tendência é, como leitor alfabetizado, que eu faça a decodificação do código linguístico. Então, eu percebo algumas informações, o assunto do texto, alguma data, algum nome importante que apareceu ali, e só. É uma leitura superficial. Se me perguntarem sobre o que é o texto, até eu sei dizer. Mas foi uma decodificação das informações que foram apresentadas. Agora, numa avaliação como essa, nós precisamos mergulhar nas camadas que compõem o texto. Então, nessa parte mais submersa, né? Que então traz outras informações que uma primeira leitura não é capaz de captar. Por isso tem que voltar a ler uma outra vez mais, sublinhar as palavras e tentar estabelecer o máximo de conexão entre elas. Porque tem uma diferença considerável no processo de leitura entre a decodificação, qualquer pessoa alfabetizada consegue fazer, e a análise, que é quando você consegue refletir sobre aquilo que foi lido, estabelecer conexões, né, estabelecer o processo de inferência e tudo mais. Aí você se apropria daqueles conhecimentos e aí você consegue responder a questão adequadamente ao longo disso. Né? Então, o indicado é que vocês tentem ler pelo menos 2 vezes, a não ser que seja só uma questão mais tranquila, que trabalhe só com uma informação superficial. Né? E aí, quando nós vamos trabalhar com isso, nós precisamos entender que todo texto ele é produzido a partir de partes constituintes. Então, seja um parágrafo curto, seja um texto um pouco maior, ele vai apresentar aquilo que se define como um tópico frasal, que seria basicamente a frase mais importante daquele parágrafo ou daquele texto que foi apresentado para vocês. Ao encontrar o tópico frasal, você acaba captando a essência daquele texto e o caminho para interpretar tende a ficar bem melhor ao longo dessa estrutura. E aí, quando for necessário, tem que ler e retomar o enunciado também ao longo desse processo. Então, como é que se organiza a questão do tópico frasal, dessa frase-chave apresentada ao longo de um parágrafo? Então, todo parágrafo bem redigido vai trazer isso dentro da sua estrutura. Na parte de produção de vocês também têm que tentar produzir o tópico frasal, mas eu vou trabalhar com isso mais para frente. Então, como é que isso funciona dentro da estrutura de um texto em si? Quando nós temos um parágrafo, ao longo ali de 5, 6 linhas, ele não pode ser escrito em uma frase só. Né? Ele precisa ter repartição em pequenos períodos, para ele ser bem estruturado. Então, você escreveu 5, 6 linhas, tem que ter pelo menos 1, 2 ou 3 sinais de pontuação separando as frases ao longo da sua estrutura. Nesse curto aqui que eu apresento para vocês, nós temos 3 períodos. São 3 frases que o compõem. Então, foi feita essa segmentação. E aí o parágrafo ele precisa ser compreendido como um microtexto. Então, ele é um pequeno texto. O que um texto em geral precisa conter? Quais são as 3 partes básicas de um texto qualquer? O que eu preciso trazer? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Um texto normal vai ter essas 3 partes. Então, apresento uma ideia, desenvolvo e depois concluo. No parágrafo funciona assim também. Mas às vezes a gente não olha para ele dessa maneira. Mas todo parágrafo é organizado assim também. Então, você começa falando do assunto, que seria basicamente o tópico frasal, a ideia central, né, do parágrafo. Depois, esse assunto é desenvolvido, você traz um conceito, traz um exemplo, alguma informação adicional, e aí você vai fazer o fechamento daquela ideia, a conclusão.
Então, o tópico frasal é a introdução, tem o desenvolvimento que consiste na parte maior e a conclusão, que é uma afirmação curta a respeito daquele assunto. Quando você apresenta, desenvolve e conclui a ideia, é hora de fazer o quê? Começar um novo parágrafo, dentro daquele mesmo assunto, só que com uma outra ideia que vai ser lançada. Então, a estrutura textual trabalha mais ou menos dessa forma, né? E aqui, ao ler o parágrafo todo, qual é a frase que resume esse exemplo que nós temos aqui na tela? Argumentar que o Estado não tem poder para desarmar o cidadão de bem não faz sentido. É um texto opinativo, um editorial da Folha de São Paulo, então já traz a opinião bem demarcada. Então, qual é o ponto de vista da pessoa que escreveu esse editorial? Então, esse argumento vai ser desenvolvido, vai ser concluído ao longo desse parágrafo. Mas a frase mais importante sobre o que é esse parágrafo está lá no tópico frasal. Uma frase resume, tá, pessoal? Então, quando a gente vai fazer a leitura e a interpretação de qualquer texto, isso vale para a vida de vocês, vocês estão em processo agora de conclusão do curso, espero que tenham usado muito isso ao longo da vida, a técnica mais importante é a técnica de sublinhar ou de destacar. E aí cada um tem o seu estilo, né, de interpretação, de estudo, que pode ser a técnica do esquema, do resumo, da análise de texto. Eu, por exemplo, quando leio qualquer coisa, eu tenho mania de escrever na margem. Algum insight, algum conceito, alguma palavra importante que tem ali. É o meu modo de estudar, mas cada um tem o seu. Só que quando a gente fala da técnica de sublinhar ou de destacar os termos, a gente tem que tomar cuidado para não fazer assim, que nem está representado com exagero na imagem. Porque o poder de síntese das pessoas, às vezes, fica meio comprometido. E nós temos uma tendência a achar que tudo aquilo é importante. Então, se você destaca, mas você destaca tudo, essa técnica não tem valor para você. Porque o objetivo de sublinhar é para te ajudar na compreensão, para fazer você ganhar tempo numa avaliação como a do ENAD, esse tipo de coisa. Agora, se tudo for importante, quando você voltar para reler o texto, você vai ter que ler tudo de novo. Aí adianta? Não adianta. Então, na técnica de sublinhar, a gente tem que prestar atenção e tentar destacar só aquilo que realmente tem importância. Seja o tópico frasal do parágrafo, se você quiser colocar uma frase, seja o que é melhor ainda, as palavras-chave que são apresentadas ao longo de um texto. Então eu trouxe um texto aqui aleatório para vocês, não é da área, acho que de ninguém especificamente, era um texto de um concurso do IGP que teve alguns anos atrás, né, que é a atual Polícia Científica em si. Então eles falam ali sobre o laudo pericial. É um tema que eu não domino, não sei se a maioria de vocês domina, acho que também não. E aí, como é que ele é apresentado? Então, um texto aleatório não é necessariamente da nossa área de atuação, só que eu vou fazer uma leitura aqui a partir da técnica de sublinhar palavras-chave, só para vocês compreenderem como, quando a gente sublinha adequadamente, a gente ganha tempo e facilita a compreensão. Nós não vamos ler o texto na íntegra, mas só para compartilhar com vocês a síntese dele. Então, a partir das palavras-chave, o que nós temos nesse texto aqui? Que o laudo pericial, ele tem uma elaboração restrita. Então, não é para qualquer pessoa acessar, ou ler, ou pedir, né? E ele visa sanar as dúvidas do magistrado. Então, ali, 5 palavras, né, no primeiro parágrafo foram destacadas. Então, está falando do laudo pericial, a elaboração restrita dele, e ele serve para sanar dúvidas do magistrado. Só isso que nós temos ali. Depois, esse laudo, porque eu continuo falando dele, ele depende de um exame pericial que tem que ser feito por 3 peritos de nível superior. Olha a quantidade de linhas que eu tenho ali e quais palavras, a quantidade de palavras-chave que eu destaquei. Então vejam que a ideia central é só essa. Claro que daí você escreve, né, coloca exemplos ao longo daquilo e tudo mais. Mas nem tudo que está ali é importante. São ideias secundárias que são apresentadas. Depois, lá no terceiro parágrafo, o laudo pericial tem que ter os mesmos critérios de análise, né? E tem que buscar informação para subsidiar o magistrado. Então, se o magistrado tem dúvidas, que é o que é dito lá no primeiro parágrafo, esse laudo pericial tem que sanar essas dúvidas, a partir das informações que ele apresenta. Tem que ser um trabalho completo, não é obrigação do Estado, e o pagamento é do autor da ação. Só isso. 19 linhas, resumidas em 2 frases, basicamente em si. Então, quando eu faço isso com o texto, aí a técnica de sublinhar tem sentido, porque facilita a sua compreensão. Vocês nem leram o texto, mas vocês entenderam sobre o que é. Só a partir das palavras-chave que são apresentadas. E você ganha tempo.
Então você destaca na primeira leitura, quando você volta para ler, você não precisa ler o texto todo de novo. Eu sei que vocês não vão querer ler 30 textos ao longo da avaliação do ENAD, 2 vezes cada um, né? Mas então vocês precisam dessas estratégias, como a técnica de sublinhar. E lembre o caderno de provas aí de vocês. Então não tenha dó, não tenha pena, né, de sublinhar, de destacar, de rasurar o quanto for. Então isso é muito importante na análise de vocês. Já que nós estamos falando sobre texto, se eu pergunto para vocês o que é um texto, o que vocês me dizem? Eu já dei algumas antecipações no início da minha fala. Mas o que é um texto? O que eu preciso para ter um texto? Podem falar o que vier na ideia. Não tem certo ou errado, é só formulação de conceito. O que eu preciso para ter um texto? Uma informação, o que mais? Essa informação vai ser apresentada como? A partir do quê? De um tema? E esse tema vai ser apresentado como? Tem as partes, então, introdução, desenvolvimento, conclusão, que serão formadas pelo quê? Eu acho que alguém até falou, né? Palavras. Eu preciso de palavras para ter um texto escrito, ou de imagens, desenhos, barras, né? Para ter um gráfico, um infográfico, qualquer outra coisa. Só que, acima de tudo, para ter um texto, independentemente do tema, da informação, das palavras, da introdução, do desenvolvimento, da conclusão, eu preciso de sentido. Se eu tiver sentido, eu tenho um texto. Se eu não tiver sentido, eu não tenho um texto. Eu tenho um amontoado de palavras, um amontoado de ideias, mas que não comunicam nada necessariamente. A palavra texto, originalmente, vem do latim textum, que significa tecido. Do que é feito um tecido, pessoal? De que é feito um tecido? Do que é feito um tecido? O que compõe um tecido? Um tecido, tecido de roupa. Algodão, fios, linhas. Então ele tem uma composição que dá estrutura a ele, basicamente, né? Se as linhas, né, os fios que compõem o tecido estiverem muito bem entrelaçadas, a qualidade desse tecido tende a ser melhor. Ninguém gosta de tecido com fiapo. Se escapa uma linha, o que a gente faz? Queima, arrebenta imediatamente. Todo mundo fica incomodado. Às vezes você olha na roupa do outro, tem um fio puxado, você já vai lá querendo arrancar para a pessoa que está do teu lado. Então, ninguém gosta de tecido com fiapo. Se a gente transpor essa analogia para um texto escrito, quais são os fios que compõem um texto? As palavras, os sinais de pontuação, as frases, os parágrafos. Ah, mas foi só uma palavra que estava sobrando. É o fiapo do texto. Incomoda, tem que tirar dali. Ah, foi só uma vírgula que eu coloquei a mais. Incomoda, tem que tirar dali. Da mesma forma, ninguém gosta de tecido comido por traça, que tem um pequeno rasgo, qualquer coisa. Falta linha ali, falta alguma coisa. Então, faltou só um sinal de pontuação. Mas já compromete a qualidade do tecido textual. Então, dentro dessa analogia, nos textos nós precisamos emaranhar, tecer muito bem os fios que compõem o texto. As palavras, as frases, os sinais de pontuação, as ideias que são apresentadas ao longo da sua estrutura. E para a compreensão de um texto, às vezes a gente precisa, se eu sei ler, eu sei interpretar. Mas não é um processo tão natural assim. Porque para compreender um texto, você precisa mobilizar conhecimentos de 3 ordens diferentes. Então é claro que você precisa ter conhecimento do sistema linguístico. Eu não sei interpretar um texto em alemão porque eu não conheço o sistema linguístico do alemão. Então, se eu não conheço o sistema linguístico, não vou conseguir interpretar. Então eu preciso de conhecimentos dessa ordem. Eu tenho que ser alfabetizado naquele idioma. Mas eu não posso ficar só nisso, porque aqui eu só garanto a parte da decodificação que eu passei para vocês. Então eu consigo ler, mas eu preciso tentar produzir sentido. Aí eu tenho que ir para a segunda parte do conhecimento que eu tenho que mobilizar. Então, qual é o contexto sócio-histórico-cultural? Então, se o texto foi produzido na época da ditadura militar, certamente tem um contexto muito forte, né, de produção, que envolvia censura, que envolvia prisões, que envolvia uma série de questões políticas, econômicas e tudo mais. Então, eu preciso analisar esse texto a partir desse contexto de produção, para atribuir sentido para ele. Só que se eu ficar só nessa esfera, também não faz sentido.
Então, eu preciso mobilizar os conhecimentos relacionados aos mecanismos de produção de sentido de um texto. Então, o que o autor quis dizer com aquilo? Ele foi irônico ao escrever aquele comentário, né? Então, o que está pressuposto, subentendido, o que está nas entrelinhas daquilo que foi escrito e que está sendo acessado pelo leitor? Então, eu preciso mobilizar esses conhecimentos de diferentes ordens. E aí é importante que vocês tenham clareza que a avaliação do ENAD, como nós vimos nas temáticas que eu selecionei ali para vocês antes, também está produzida dentro de um contexto. E é um contexto ideológico, né? Então, tudo isso vai acabar repercutindo na avaliação do ENAD também. Então, se o Ministério da Educação é comandado por um governo de esquerda, algumas pautas temáticas vão ser contempladas ao longo desse tipo de avaliação. Assim como se for comandado por um governo de direita, outras pautas e outras temáticas vão ser favorecidas na elaboração desse tipo de avaliação. Então o ENAD também entra como um documento ideológico. E você precisa levar isso em consideração ao longo da interpretação dos textos e até mesmo da produção que você vai fazer lá. Porque tudo faz parte dessa esfera, né? Na análise do discurso a gente estuda muito isso. Então, tudo que você escreve, tudo que você lê tem um sentido, né? E esse sentido emerge de um contexto sócio, histórico, político, social abrangente. Então nós precisamos levar isso em consideração também. Então, o texto ele precisa mobilizar tanto os mecanismos de produção de sentido, quanto o contexto linguístico, tem que entender do vocabulário, das combinações das palavras, que essas palavras trazem sentidos literais, né? Então informações que são óbvias, que são aquelas mesmas, mas também não literais, que são questões implícitas, que também ficam ali nas entrelinhas do texto e precisam ser interpretadas ao longo desse processo, né? Nessa questão da interpretação, nós também precisamos entender o que é o processo de inferência, que é muito requerido no tipo de avaliação como a do ENAD em si, eu até comentei antes com vocês. Então, o que seria a inferência? A inferência é quando você olha para a imagem, você olha para o texto e você traz conhecimentos que você já possui previamente para aquela interpretação. Então, eu trago como exemplo aqui uma situação, né? Então, se eu estou numa propaganda, um vídeo lá da TV, é a propaganda de um Guaraná. Então, o Guaraná está lá com a marca expressa, a latinha verde, da Guaraná Antártica e tudo mais. Então, eu estou ali assistindo aquele vídeo. Se aparecer ao lado da latinha de Guaraná um copo com um líquido preto, não precisa estar escrito que é Coca-Cola, porque eu vou inferir essa informação. Estão propaganda de um refrigerante, as duas pessoas estão tomando alguma coisa, um está feliz com uma latinha de Guaraná e o outro não gostou da bebida, que é um líquido preto. Então, conhecimento prévio meu aponta que aquilo é Coca-Cola, porque eu conheço que o refrigerante que tem essa coloração é esse. Então, isso é um processo de inferência. Aquela informação não está colocada ali diretamente, mas os conhecimentos que eu já tenho me levam a inferir aquela informação. Então, isso que tem que fazer no processo de interpretação. É aquilo que está ali no texto base, mas é os conhecimentos que você acumulou durante toda a tua vida até aqui, principalmente durante a graduação. Então, não está ali claramente, mas você precisa trazer. Esse é o processo de inferência. E, às vezes, também é necessário estabelecer a intertextualidade. Então, misturar, cruzar diferentes textos. A avaliação do ENAD, principalmente com as imagens, gosta muito de fazer isso. Então, o que é a intertextualidade? Eu tenho um texto original, que aqui nesse caso pode ser um quadro, né, como a Mona Lisa, e aí a partir dele eu recrio dentro de um outro contexto. Um exemplo clássico de intertextualidade são as paródias musicais. Então o que você faz na paródia? Você mantém a estrutura rítmica, mantém toda a sonoridade da canção, mas o texto, a letra é outra, se modifica totalmente. Então, quando eu escuto a paródia, eu lembro da música original. Mas aquele texto é outro. Tem um novo sentido sendo reproduzido. Ao olhar aqui para o desenho da Mônica, eu lembro da Mona Lisa. Mas não é a Mona Lisa que está sendo representada. Então, tem intertextualidade, me faz lembrar de outro texto, mas não é exatamente aquele. Mas eles têm relação estabelecida entre si.
Em geral, tem que seguir a formalidade do idioma. Então, o mais indicado é que você siga próclise, ênclise, mesóclise, acentuação, conjugação verbal, concordância, regência e tudo mais. Porque é um texto formal dentro de uma avaliação específica de curso superior. Então, pressupõe-se que você precisa seguir por esse caminho. Então, nada de informal. Mesmo que seja uma questão simples como a colocação pronominal. Mas respeito à norma padrão da língua mesmo. Precisa ser seguido. Tá? Sobre as questões discursivas, então. Vamos entrar lá no que o colega já está perguntando aqui. O indicado para vocês produzirem ali é um parágrafo dissertativo. Como eu falei antes para vocês, se você quiser dividir esse parágrafo em 2, em vez de fazer um bloco de texto só, tudo bem. Mas se você fizer um parágrafo só, é o que eles pedem, basicamente em si. Então, no texto da questão discursiva do ENAD, não precisa escrever introdução, desenvolvimento e conclusão, porque você não tem espaço suficiente para isso, ao longo de 3 parágrafos. Não tem espaço para 3 parágrafos, senão eles ficam muito curtos. Então, trabalhem com um parágrafo dissertativo. Quando a gente fala em texto dissertativo, nós falamos em um texto que você precisa mobilizar a argumentação. Então, você tem que defender uma ideia, um ponto de vista. Você tem que argumentar a respeito daquilo, a partir da tua visão pessoal, né? Aí esse argumento vai ser exemplificado, vai ser comparado, vai ser defendido ao longo desse parágrafo que você produzir, né? Então, dentro desse parágrafo em si é que você vai trazer essas 3 partes básicas. Mas você não produz, então, um parágrafo para cada coisa, porque não tem espaço para isso. Então, como é que você faz? Na abertura do teu parágrafo, você coloca a ideia principal, que é o tal do tópico frasal, que é o assunto que já foi proposto no texto base e no enunciado da questão. Essa é a primeira frase do parágrafo, digamos assim. A partir do ponto, você começa o desenvolvimento a partir da ideia principal. Então, a respeito daquele tema, o que você tem a dizer? Qual é o teu argumento? Qual é o teu ponto de vista? Quais são os aspectos que você vai contemplar ali? Essa parte do desenvolvimento aí pode ter 2, 3 frases, vai ser a maior parte do teu parágrafo, né? Que é o que você mais tem a dizer. Quando você conclui essa parte, imediatamente você coloca o ponto e inicia a frase de conclusão. De repente, retomando algo que já foi dito, reforçando o teu argumento em relação àquilo, para poder concluir a sua ideia, né? Então, você abre a ideia, apresenta, desenvolve e conclui, tudo dentro de um mesmo parágrafo, ou no máximo de 2 parágrafos ao longo da estrutura. Mas aqui é melhor trabalhar com um só. Então, aqui, por exemplo, a partir da questão, né, de uma das últimas avaliações, tem um infográfico com top 5 área plantada com transgênicos no mundo em 2018. Aí tem as informações do gráfico, vai ter que fazer uma interpretação, né, para poder responder. E ali nós temos a proposta da questão. Considerando o infográfico apresentado e seus conhecimentos sobre o assunto, olha que inferência. Então tem o gráfico, mas você tem conhecimentos prévios, ou deveria ter a respeito daquilo. Então tem que inferir aqui. Faça o que se pede. Aí tem 2 proposições ali a serem desenvolvidas. Cite 3 benefícios do cultivo de transgênicos e indique um possível risco para o ambiente ou para a saúde humana decorrente da utilização de organismos transgênicos. Então, você tem 2 coisas para fazer. Se quiser fazer separado, primeiro eu respondo o item A, depois eu respondo o item B, 2 parágrafos diferentes, ok. Se quiser fazer tudo na mesma argumentação, melhor ainda, e não há impedimento nenhum em relação a isso, ao longo das 15 linhas que você tem para poder desenvolver. Aqui eu trouxe para vocês como quem elabora já traz o padrão da resposta, como eu falei antes. Então, o que eles iam buscar encontrar ao longo dessa questão discursiva? Então, para o item A, tem que falar 3 coisas. Então, esses alimentos foram criados com o objetivo de aumentar a produtividade, melhorar a qualidade do produto e a resistência aos herbicidas. Então, quem fosse corrigir essa questão, procuraria esses 3 itens para poder avaliar. E a segunda parte, risco para a saúde, possibilidade de reações alérgicas e intoxicação, risco para o meio ambiente, desequilíbrio ecológico determinado pelo aparecimento de novas espécies geneticamente modificadas. Só que aqui, pessoal, esse não é modelo de texto, tá? É só padrão de resposta com os itens que precisam aparecer lá. Agora, ao longo da elaboração de vocês, aí vocês precisam escrever tudo, né, com conectivo, com pontuação, apresentando, desenvolvendo e concluindo a ideia adequadamente. Porque se você apresentar somente assim, você vai tirar uma nota razoável, porque você vai ter contemplado a questão. Só que você vai ganhar descontos de nota em relação à elaboração de um texto discursivo, dissertativo, e a questão da norma culta da língua portuguesa.
Porque aí esse texto aqui não apresenta coesão, não apresenta coerência, não apresenta ligação em relação entre as ideias. Então, você tem que ser objetivo, mas você tem que amarrar tudo aquilo num parágrafo, num texto só. Tá? Que isso é bem importante. O que não deve fazer nas questões discursivas? O colega aqui já tinha perguntado antes. Primeiro, é a tua visão pessoal sobre o assunto? É. Mas você não precisa aparecer nesse texto. Então, o texto dissertativo pressupõe a impessoalidade. Então, você não precisa se colocar no texto. Né? Na minha opinião, patati patatá. Então, você não precisa conversar tão diretamente com o seu leitor, até porque você não tem espaço para isso. Então, começa pelo quê? Pelo tema da questão discursiva. Tá? Vai diretamente para isso. Nada de frase batida, frase clichê, ditado popular. Se todo mundo diz aquilo, por que você vai escrever isso numa avaliação do ENAD? Porque eles querem avaliar, então, qual é o conhecimento adquirido ao longo da tua graduação. Então não faz sentido trazer frase pronta, de efeito, achar, como dizem por aí, que você vai lacrar com aquilo. Porque não vai. Vai ter desconto de nota em torno disso. Não generalizar ou radicalizar. Então tem que tomar cuidado. Não é porque é a visão de vocês que é a correta. Então você tem que deixar a margem. Se alguém discorda, tudo bem. Não usar gírias ou palavrões, que é óbvio, né? E aí aqui começa a questão da parte mais linguística do texto. Então tem que tomar cuidado para não repetir muito as palavras, né? Para usar os conectivos adequados, para não cometer os chamados vícios de linguagem. Então, para escrever tudo adequadamente com respeito à norma culta da língua portuguesa. Tem que tomar cuidado para não confundir o significado das conjunções, então usar uma coisa quando na verdade você queria dizer outra, né? Não deixar de usar os elementos de ligação, como naquele padrão de resposta que eu mostrei ali para vocês. As frases elas não estão ligadas, então isso acaba gerando desconto de pontuação, né? Nada de abreviações, então não pode abreviar nem VC, nem PQ, nem MTO, nem o que quer que seja. Então todas as palavras escritas adequadamente. E aí não alongar demais o tema, que é a questão da prolixidade, de você escrever, escrever, escrever e no fim não dizer nada. Porque se você ficar de rodeio, você vai ter a questão zerada. Simplesmente assim. Né? Nada de deboche, de piada, porque não tem margem, não tem espaço para isso. Se o professor traz, é porque às vezes a gente encontra isso por aí nesse tipo de avaliação. Não comprometa a grafia das palavras, então respeito a ortografia, a correta escrita de todas elas. Acento não caiu na língua portuguesa. Tá? Caiu só de algumas palavras, como ideia, assembleia e geleia. Mas continua na maioria delas. Então não esqueçam do acento das palavras, porque isso é respeito à ortografia. Né? Hoje em dia, com os aplicativos por aí, com a escrita da internet, o sistema já faz automaticamente a acentuação para nós, e quando nós vamos fazer um texto manuscrito, como nesse tipo de avaliação, nós esquecemos que tem que usar acento nas palavras. Isso não pode. Né? Não escolha muitos dados dos textos motivadores, já disse, não copie informações que já estão contidas ali, porque quem elaborou a questão já sabe de tudo aquilo. Então não é isso que eles querem que você diga. E não deixe essas questões por último, porque senão vocês não vão ter tempo suficiente para respondê-las com a devida atenção e o zelo que precisa ter. Tá? Depois, eu dei um destaque ali para os vícios de linguagem, porque eu falei, né, essa oficina ela serve para avaliação de ENAD, serve para a atuação profissional de vocês e serve para a vida. Quando nós falamos em vício de linguagem, é porque eles são cometidos dentro do contexto universitário e, sobretudo, dentro do contexto profissional. Então, quem assistir a essa oficina pode se policiar um pouco mais em relação a algumas coisas, que já sabe que são erradas, mas que ainda não conseguiu se corrigir adequadamente, ou que nem sabe, vai saber a partir de agora. Mas, em geral, o vício de linguagem, o que é? Um vício é um mau hábito que nós nos acostumamos a ter. Eu sei que bebida faz mal, mas se eu sou viciado nela, eu vou continuar bebendo, porque é um vício. Em questão linguística, é mais ou menos assim. Eu sei que aquela palavra é meio inadequada, mas quando eu vejo, eu já falei ou eu já escrevi de alguma forma. E aí tem que ter cuidado em relação a isso. A gente se corrige, mas quando você vê, você erra de novo. E cada um de nós, até eu como professor de português, temos as nossas palavras, que acabam sendo um pouco mais complicadas para nós. Tá? Então, cada um tem as suas, os seus próprios vícios. Pode envolver uso de gírias, erros nos sinais de pontuação, má pronúncia das palavras. Sabe qual é um vício de linguagem que eu tenho em comum nas redes sociais? Encerrar uma frase com reticências. De onde eu tirei essa mania, eu não sei. Mas eu tenho que me policiar o tempo todo, senão eu coloco lá 3 pontinhos ao final de qualquer coisa que eu diga. Eu sei que não é assim, mas quando eu vejo, eu já escrevi, porque é vício. Entendem? Então, a gente tem que se corrigir ao longo desse processo. Primeiro vício de linguagem, bem comum de acontecer e às vezes é difícil de corrigir.
Ambiguidade. Quando nós falamos na ambiguidade, é a questão do duplo sentido. A lógica da frase, eu sei que não é aquela, mas pelo modo como está escrita, dá margem para uma dupla interpretação. Como vocês têm aqui no contexto da tirinha, né? Então, a chuva derrubou a dona Aranha ou a parede? Eu sei que tem uma lógica, mas no modo como está escrito o texto, dá margem para essa dupla interpretação. A ambiguidade ela pode ser utilizada como um recurso linguístico, por exemplo, na publicidade, na propaganda, que até chama a atenção das pessoas, busca o humor, busca o riso, é interessante. Mas na avaliação do ENAD, ninguém é publicitário, então vocês não podem usar a ambiguidade, né? Tem aqui o bom para burro na propaganda do Aurélio. Aqui eu tenho alguns exemplos de ambiguidade, só para nós analisarmos como às vezes isso é sutil ao longo das frases. A escolha de palavras nossa é que acaba gerando essa ambiguidade em si. Então, o policial prendeu o ladrão em sua casa. O sua não deixa claro se é a casa do policial ou a casa do ladrão. Então, veja que é sutil mesmo ao longo de um texto comum que nós escrevemos. Viu o acidente do barco. O barco bateu ou eu estava no barco e vi um acidente? A maneira como está escrita dá essa margem para dupla interpretação. O navio voltou ao cais vazio. Era o navio que estava vazio ou era o cais? Também não fica claro. Então aqui todos os enunciados são ambíguos. E aí, para modificar esse enunciado, eu tenho que escrever de outra forma. Trocar as palavras, reordenar, dizer aquilo de outro jeito. Para tentar tirar a ambiguidade ao longo do processo. Tá? Aqui tem alguns exemplos, ó, até aqui. Ó, como arrumar uma coroa. É ambíguo. Na propaganda fica legal. Mas no dia a dia, no contexto profissional, universitário, não pega bem. Então tem que tomar bastante cuidado com a ambiguidade. Como é que eu faço? Tá, então eu não posso cometer ambiguidade, mas como é que eu faço para corrigir isso? Vamos a alguns exemplos. Naquele primeiro exemplo lá que eu passei para vocês, aqui eu trago outro. Ó. Raquel preparou a pesquisa com o Silvio e fez sua apresentação. Apresentação de quem? Não fica claro. Então eu tenho que reorganizar essas palavras para dizer de quem é a apresentação. A Raquel fez a sua apresentação ou a de Silvio, né? Então eu posso dizer, Raquel e Silvio prepararam a pesquisa e ambos fizeram a apresentação. Eles prepararam a pesquisa e ele fez a apresentação dele ou ela fez a apresentação dela. Para separar as coisas e tirar a ambiguidade. Então é assim que eu supero, né, esse vício de linguagem que eu tenho ali. Aí aqui, como que eu faço para tirar isso? Tem que tomar cuidado com os múltiplos significados das palavras. Então, reler aquilo que eu escrevi para ver se foi exatamente o que eu quis dizer. Empregar apenas palavras cujo significado e aplicação você domina inteiramente. Então, não adianta querer escrever bonito. Eu disse que tem que respeitar a formalidade da língua. Não quer dizer que você tem que usar a palavra bonita que você não sabe o significado. Senão, o efeito é contrário. Pode escrever simples, mas tem que ser uma escrita formal. Não precisa ser uma linguagem científica e rebuscada demais, porque às vezes a tendência é que a pessoa se perca, né, ao longo desse processo. Atenção à concordância e à regência, tanto nominal quanto verbal das palavras. Observar o efeito de sentido das outras palavras sobre o sentido da frase, né, como aquela da coroa lá que tinha. Né. Avalie o efeito das frases antecedentes. Então, se na lógica do texto não vai ficar ambíguo em relação a algo que foi dito antes, e assim por diante. Segundo vício de linguagem que tem que tomar cuidado. Eu falei para vocês antes da prolixidade. A prolixidade é quando você escreve, escreve, escreve e não diz nada. Então você ocupa as 15 linhas que estão previstas. Mas se você apertar aquilo, não sai nada de valioso. Então é só o encher linguiça, como se diz no popular. E aí o contrário da prolixidade é a concisão. A concisão é quando você escreve na medida certa, nem mais nem menos. É aquilo que precisa. Escrever para você comunicar o que você quer dizer. E aí, isso serve para pequenas expressões. Então, por que eu vou dizer fazer uma viagem se eu uso 3 palavras aqui e o verbo viajar quer dizer exatamente isso? Então, nunca usar 3 palavras quando uma só resolve. Da mesma forma, fazer uma redação é redigir. Pôr as ideias em ordem é ordenar as ideias. Então, nós temos que aprender, tanto na fala como na escrita, a objetividade. Ser mais conciso, ser mais assertivo naquilo que você quer dizer. Então, não escrever palavras demais quando a ideia é bem mais simples do que aquilo que se tem.
E aí, então, nós temos que a concisão é o contrário da prolixidade. O texto conciso é aquele que é feito com poucas palavras, as que são necessárias para comunicar determinada ideia. E aqui eu trago um exemplo para vocês de texto prolixo. Se vocês olharem na estrutura da formalidade da norma culta da língua, é um texto bem escrito. Eu olho para ele e dou nota 10, nesse aspecto. Só que ele é um texto que não diz nada. Então, quando você diz, a partir desse século, um número cada vez maior e, por isso mesmo, mais alarmante de separações, flagelo irrecuperável da família moderna, tem alarmado as autoridades governamentais, guardiãs perenes do bem-estar social, principalmente pelas sequelas traumatizantes produzidas nos filhos. Eu já chego aqui e já fico sem fôlego, porque é muito extenso. Quiseram escrever bonito demais, mas se você tirar a essência, você não consegue encontrar nenhum tópico frasal, porque não diz nada de concreto. É só um texto bonito, mas ele é prolixo. Porque diz, mas na verdade não diz nada. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Para trabalhar com a concisão, nós temos que nos preocupar com a questão da repetição excessiva de palavras. Porque aí o texto fica chato, fica pobre. E aqui eu tenho um exemplo de um outro vício de linguagem comum que nós temos, que se chama queísmo. O que é o queísmo? É a utilização excessiva do pronome que. Então eu digo, solicitei-lhe que me remetesse a mercadoria que me prometera, a fim de que eu pudesse saldar os compromissos que eu tinha assumido. Então, eu tenho 4 linhas, eu uso 4 vezes o que. As pessoas tendem a substituir os sinais de pontuação pelo que, e vão espichando demais a frase. Então, isso faz com que o texto seja prolixo, né? E aqui eu poderia reordenar, dizer a mesma coisa e usar só um que. Não tem problema em usar o que. Né? O que é uma conjunção importante que nós temos, é um pronome relativo na língua portuguesa, pode ser usado, só não em excesso. 4 vezes não, mas uma, tudo bem, não há grande problema. Então tem que tomar cuidado também em relação a isso. Quando eu repito uma palavra, que não é necessariamente o que, mas que é qualquer outra palavra. Então aqui, presidente, presidente, presidente. O que eu tenho que fazer? Buscar sinônimos, para não tornar o meu texto excessivamente repetitivo. Então, em vez de dizer presidente, eu posso dizer chefe, posso usar líder, que são sinônimos, que trazem uma relação de sentido parecida e não deixa o texto prolixo ao longo da sua estrutura também. Tá? Depois, outro vício de linguagem bem complicado. Esse repercute mais na oralidade. Na escrita, não há problema, não é um erro ortográfico, um erro de concordância, um erro de regência. Só que ele produz um caco na hora que ele vai ser lido, ou que a pessoa fala aquilo. Então, a cacofonia é quando a sequência das palavras que você escolheu não combina e produz um caco que é um som feio, um som inadequado. Nós temos ali, ó, senti que a boca dela se aproxima de mim. Forma, a combinação de palavras forma cadela. Meu coração por tigela. Então forma a palavra tigela. Janela não penso então. Janela. Se é portão, um grande motivo. Uma mão, aqui, é latinha. Então que é uma latinha pequena. O clássico, na vez passada. Então assou a vespa, né? E assim vai. E nós temos vários outros exemplos aqui. Nosso hino nacional é bonito, cobramos por cada laranja, vou mijar, na vez passada aparece de novo, um gorila, eu tenho pão café e eu vi ela na rua. Vi ela uma rua bem estreita, né? Então, como eu disse, do ponto de vista da escrita, não há problema em relação àquilo que foi apresentado. Mas quando você lê em voz alta, produz um caco. Né? Então nós temos que tentar privilegiar ao máximo a questão da eufonia, que é o bom som. Então que as palavras combinadas na hora da leitura ou na hora da fala, que elas produzam um som que seja agradável aos ouvidos, que não produza nenhum caco, nenhum eco, nenhum ruído. E também é exemplo de cacofonia quando eu coloco rimas. Então os textos informativos e dissertativos, eles não são poemas. Rimas são próprios de poemas, de letras de música, de textos literários. Então, num texto comum como esse texto dissertativo do ENAD, você tem que tomar cuidado para que não utilize excessivamente palavras que têm a mesma terminação, para não produzir uma rima. Como aqui, ó, o diretor chamou com muita dor o assessor, dizendo-lhe que, embora reconhecendo ser o mesmo trabalhador, não lhe poderia fazer esse favor. Eu posso quase cantar esse trecho que está sendo apresentado ali. Tamanha quantidade de palavras de sonoridade parecida que são utilizadas. Então tem que tomar cuidado também com as rimas, porque isso também é cacofonia. Então, qual é o segredo em relação à cacofonia? Lê em voz alta,
para ver se não produziu nenhum som desagradável ao longo da sua estrutura, certo? Depois, um vício de linguagem bem importante que nós temos aqui, que se chama solecismo. O solecismo, ele trabalha com erros, aí sim, de concordância, de regência ou de colocação. E alguns são bem clássicos que as pessoas nem percebem ou nem conhecem. Então, por exemplo, a regência verbal do verbo assistir pressupõe que, depois dele, eu preciso sempre utilizar a preposição a. Porque eu digo que quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, o correto é dizer que ontem assistimos ao filme ou à novela com acento grave indicativo de crase. Mas se eu for falar de uma palavra masculina, eu tenho que dizer ao, tem que ter o a ali depois do verbo assistir. Só que a maioria das pessoas diz assistir o filme. E isso é um solecismo. É uma utilização inadequada da regência verbal do verbo assistir. Da mesma forma, o verbo chegar também tem regência com a preposição a. É regido pela preposição a. Então, quem chega, chega a algum lugar. Então, eu tenho que dizer que eu cheguei ao Brasil, cheguei a Lages, cheguei a casa. Mas nós dizemos que nós chegamos em casa, né? Isso é solecismo também. Então, é regência inadequada do verbo chegar. Da mesma forma, eu vou ao banheiro, eu estou ao telefone. Então, tem que tomar cuidado com a regência adequada desses verbos. Se policiar, se corrigir em situações formais de comunicação, tanto escritas quanto orais. Tá? Problemas de concordância. Então, quando eu conjugo o verbo inadequadamente, dependendo da situação. Então, pode acontecer, por exemplo, com o verbo haver. O verbo haver é um verbo que, quando ele tem sinônimo de existir, quando ele é sinônimo de existir, ele é impessoal, ele não tem plural, ele não aceita plural. Então, o correto é dizer que havia muitas pessoas na festa, e não que haviam muitas pessoas, tá? E aqui eu dou um destaque para o verbo fazer, que esse aqui é o solecismo mais cometido, basicamente, se relaciona a esse verbo aqui. O verbo fazer, se vocês procurarem no dicionário, ele vai ter dois significados, dois sentidos básicos. O verbo fazer no sentido de produzir, quando eu digo ele faz a tarefa, então esse verbo ele é conjugado de acordo com o sujeito ao qual ele se refere. Então, se o sujeito está no singular, eu digo que ele faz a tarefa. Se o sujeito vai para o plural, o verbo também vai para o plural. Eles fazem as tarefas. Então, verbo conjugado adequadamente. Agora, o segundo significado do verbo fazer é quando ele indica tempo decorrido. Nesses casos, ele é utilizado como sinônimo do verbo haver. Então, por exemplo, faz 2 horas que eu estou aqui. Seria o mesmo que dizer que há 2 horas eu estou aqui. Então, eu estou falando do tempo decorrido, é o tempo passado, o tempo que transcorreu, né, dentro de uma duração. Quando o verbo fazer tem o sentido de tempo decorrido, que ele é sinônimo do verbo haver, ele é impessoal. Quer dizer que ele não vai para o plural, independentemente do que apareça depois. Então, não importa se é 1 hora, se são 2 horas ou se são 3 horas. Eu tenho que sempre utilizar a forma faz. Faz 1 hora, faz 2 horas, faz 3 horas. E não fazem, como as pessoas acabam utilizando por aí. Tá? Então, aqui apareceu um riscado, tá, pessoal? Mas é do formato do slide que desconfigurou um pouquinho. Tá correta essa frase de baixo aqui. Então, faz 1 hora ou faz 2 horas. E nunca fazem. Então, por que esse solecismo é tão cometido? Porque as pessoas querem seguir a lógica de cima. Então, se eu falo de uma coisa no singular, faz. Então, faz 1 hora. Se eu falo de uma coisa no plural, fazem. Fazem 2 horas. Mas, na verdade, quando indica tempo decorrido, não é assim. Porque ele é sinônimo do verbo haver e ele tem que ficar sempre no singular. Então, independente da quantidade, faz 3 dias, faz 2 anos, faz 5 meses. Eu sei que sou inadequado para quem não é acostumado, mas a forma correta é assim para não cometer solecismo. Tá? E a gente também tem o solecismo de colocação. O colega tinha perguntado antes sobre a parte da colocação pronominal, né? Então, em geral, de modo informal, nós falamos me empresta o lápis, começando a frase pelo pronome oblíquo átono me. Só que na formalidade, a regra diz que eu não posso iniciar uma frase por pronome oblíquo átono.
Então, dentro do contexto formal, o correto é empresta-me o lápis. Então, tem que colocar o pronome depois do verbo, sempre que for possível. A não ser nos casos de próclise. Por exemplo, quando eu tenho um pronome relativo. Foi João quem avisou-me. Aí aqui eu tenho um probleminha porque o pronome relativo é uma partícula atrativa. Então ele puxa o pronome para antes do verbo. E aí aqui o correto é foi João quem me avisou. Mas na maioria dos casos, o pronome tem que ficar aqui depois do verbo, tá? Como no caso de empresta-me o lápis. Que essa é a formalidade, senão comete-se um vício de linguagem também chamado de solecismo. E outro vício de linguagem clássico, agora já nos encaminhando para o final, é o gerundismo. Então, o gerundismo aparece muito por aí na fala e na escrita das pessoas. O que a gente precisa pontuar aqui, pessoal? O gerúndio, ele existe e é adequado na língua portuguesa como uma forma nominal do verbo. Quando o verbo termina, basicamente, em NDO, certo? Então, quando o verbo, por exemplo, se eu digo agora, enquanto eu estou falando, vocês estão prestando atenção. Falando, prestando. Esses verbos estão no gerúndio. Quando a ação é simultânea, eu estou falando, vocês estão prestando atenção e isso ocorre ao mesmo tempo, ok. Gerúndio utilizado de modo adequado. O problema está quando nós utilizamos o gerúndio com ideia de futuro. Então, vou estar pesquisando o seu caso. Em breve estarei retornando a sua ligação. Ela vai estar depositando o salário amanhã. Porque quando eu emprego o verbo dessa forma, né, acompanhado de outros verbos, ó, vou estar pesquisando. Lembram lá da prolixidade, né? Eu uso 3 verbos para dizer simplesmente que eu pesquisarei. No segundo caso, que eu retornarei a sua ligação. No terceiro, depositarei o salário amanhã. Então eu tenho que usar um verbo só e um verbo no futuro. E não empregar 3 verbos, ainda com um no gerúndio, com ideia de futuro, porque não é essa a ideia do gerúndio. Então, quando eu uso gerúndio com ideia de futuro, eu cometo vício de linguagem chamado de gerundismo. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Então, pesquisarei, retornarei, depositará, pagará, o verbo no futuro. E não essa ideia do vou estar pagando, vou estar pesquisando, porque aí parece que isso nunca vai acontecer. Então, é um dos vícios de linguagem mais feios que se tem aí. E aí nós temos ainda o clássico pleonasmo. Então, pleonasmo, também chamado de redundância, é quando você diz a mesma coisa 2 vezes, ou mais, dependendo da situação. Então, o clássico subir para cima. Por que isso é pleonasmo? Porque o verbo subir já tem no seu significado original a questão de elevar-se de uma posição. Então é sempre para cima. Então não precisa acrescentar o para cima porque você é redundante. É um pleonasmo que você tem aqui. Então aqui tem uns clássicos, né? Descer para baixo, hemorragia de sangue, elo de ligação e tudo mais. Só que alguns não são tão perceptíveis assim. E aí nós precisamos conhecer para que possamos, né, não utilizar mais o pleonasmo. O próprio conviver juntos, não tem como conviver separado, elo de ligação já estava lá. Encarar de frente, se não for de frente, não é encarar, né? Baseado em fatos reais. Para ser fato, tem que ser real, senão é ficção. Então é desnecessário também o termo. Hemorragia de sangue, consenso geral, se não for geral, não é consenso. Surpresa inesperada, se a pessoa espera, não é surpresa. Há 2 anos atrás, qual é o problema aqui? Tanto há quanto atrás indicam tempo passado. Então eu tenho que usar um dos dois. Ou há 2 anos, ou 2 anos atrás. Não os dois juntos, tá? Detalhes minuciosos, também ideia redundante. Na minha opinião pessoal, novo lançamento. Olha o tanto que isso aparece nas propagandas por aí. Se é lançamento, é óbvio que é novo, né? Antecipar para antes, conclusão final, ganhar grátis, aí manter o mesmo, metades iguais. Para ser metade tem que ser igual, né? Panorama geral, planos para o futuro, protagonista principal, repetir de novo, e o planejar antecipadamente. Planejar já é antes, né? Então não precisa dizer a mesma coisa 2 vezes. Então veja que alguns são óbvios. A gente sempre pega no pé do coleguinha. Mas alguns nós utilizamos sem perceber essa questão da duplicidade de sentido que é apresentada, tá? Então, em vez de repetir de novo, apenas repetir, há muitos anos atrás, há muitos anos, e assim por diante. Então, a tendência é que nós sempre tentemos simplificar aquilo que nós temos a dizer.
Então, não precisa usar 2 ou 3 palavras quando só uma dá conta daquilo que precisa ser comunicado ao longo da sua estrutura. E aí, para encerrar mesmo, eu disse o que não é para fazer nas questões discursivas, nos textos que vocês precisam produzir. Agora eu tenho que dar algumas dicas do que é para fazer nessas questões discursivas em si. Então, brevemente, para conseguir uma nota 10 lá, pontuar adequadamente o texto. Não esqueçam da vírgula. A vírgula existe, deve ser empregada na língua portuguesa, nos seus casos específicos. Escrever todas as palavras corretamente. Utilizar a adequada acentuação das palavras, como o professor falou antes. Então, o acento agudo, o acento circunflexo, o acento grave indicativo de crase continuam existindo na língua portuguesa e precisam ser utilizados nos contextos formais de comunicação. Privilegiar os fatores de textualidade, então escrever tudo com coesão, com coerência, com unidade, ler para ver se realmente fez sentido na totalidade, né? Utilizar os conectivos que ajudam no encadeamento das ideias. Então, vocês vão produzir um parágrafo ali com 4, 5 frases, mas vocês precisam ligar essas frases. O conectivo é aquela palavrinha que faz falta, que você fica pensando, poxa, eu preciso de uma palavra aqui, mas não lembro qual, para estabelecer o elemento de ligação. Então, esse material aqui, eu compartilho com vocês depois, para vocês olharem com calma, para vocês conhecerem as ideias de cada conectivo, com a sugestão de qual lugar empregá-lo. Então, por exemplo, se eu quero comentar alguma coisa, eu posso usar o pois bem, o por certo. Se eu quero adicionar uma ideia, eu acrescento além disso, mas também. Se eu quero contrapor, o pelo contrário, e assim vai. Para que vocês consultem esse material quando vocês precisarem escrever um texto, se preparar para um concurso, alguma coisa assim, porque isso vai ampliando o vocabulário de vocês e melhora a escrita para a vida, como eu falei nos momentos iniciais de hoje. Aqui daí tem separado novamente quando eu vou introduzir uma ideia, quando eu vou continuar, quando eu vou concluir a ideia, quando eu quero localizar um tempo dentro do meu discurso, qualquer coisa assim. Então são aquelas palavrinhas que funcionam como conectivos, que são esses elementos de ligação que fazem toda a diferença ao longo da estrutura de um texto. E depois eu coloco aqui sugestões maiores, né? Então como que eu posso iniciar o meu texto? Então, o primeiro fator que deve ser ressaltado, pode-se reiterar que, primeiramente deve se ressaltar que. Então, formas de iniciar um texto, qualquer que seja ele, dentro da estrutura dissertativa. Para sequenciar, o ademais, o além disso, o outro sim, o sequencialmente, tá? Isso aqui para quem estava em fase de TC, de relatório, também faz toda a diferença dentro da estrutura textual de vocês. Maneiras de finalizar o texto. Diante disso, o por fim, em decorrência do que foi exposto, o portanto. Então, todos eles, ó, vejam, já coloquei as vírgulas ali, para lembrar que tem. Então, quando eles são incluídos no parágrafo ou no texto dissertativo em geral, eles acabam favorecendo a sequência das ideias, a coesão, a coerência e a ligação entre elas. E demonstram um domínio linguístico que faz a diferença na hora do texto de você ser avaliado e ser corrigido ao longo desse processo. Então tem uma série de outros aqui que depois vocês podem olhar com calma, tá? O que usar, o que não usar para cada ideia que você quer passar ao longo da estrutura textual que se tem. Precisamos ainda, né, trazer profundidade aos argumentos, então sair do óbvio, daquilo que nós queremos dizer, então trazer a tua visão pessoal a respeito daquele tema, mas bem fundamentada, para fazer o diferencial dentro da estrutura da questão discursiva. Apresentar fatos e dados, se há alguma informação que você domina e que você conhece, você pode trazer com segurança ao longo do texto, né? Então já falei, ser menos óbvio, explorar mais a criticidade e a autoria. Então, nada de frases prontas, frases clichês, frases batidas por aí. E no mais, pedir assim que vocês tenham máxima dedicação. Ao longo dessa avaliação, vocês representam o curso de vocês como um todo, a instituição de um modo tão significativo. Vocês estão saindo aqui da Uniplac, mas a Uniplac nunca vai sair da vida de vocês e principalmente do diploma. E acho que ninguém quer que o seu diploma tenha o nome de uma instituição que daqui a pouco teve o curso em que vocês se formaram fechado porque não atingiu uma nota boa na ENAD, né? Então, é uma grande contribuição que vocês trazem para a instituição, mas também para a vida de vocês. Então, eu sei que nessa altura do ano todos já estão cansados, que foi uma longa jornada até aqui e tudo mais, mas vejam como um último esforço. Vocês já se dedicaram tanto para chegar até aqui,
Então tem mais essa avaliação de domingo para poder fechar e coroar todo esse ciclo de formação de vocês. Eu espero que aquilo que eu repassei, é pouco tempo para tanta coisa, mas espero que tenha contribuído para a formação de vocês. Várias questões ficam como consulta futura, que vocês podem acessar o material, olhar com mais calma, utilizar como ferramenta de estudo e aprimoramento. E no que vocês precisarem, fico à disposição de todos. Uma ótima prova e sucesso para vocês domingo e na carreira profissional de vocês posteriormente.